Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, conforme escutamos no Evangelho de hoje, Jesus garante aos discípulos que não os deixará órfãos, não os deixará sozinhos no mundo. Ele vai para o Pai, mas vai encontrar uma forma de continuar presente e de acompanhar a par e passo a caminhada dos seus discípulos. Diante dessa promessa do ressuscitado, é preciso então que os discípulos, que somos cada um de nós, batizados, continuem a seguir Jesus, a manifestar a sua adesão a Ele, a amá-lo. E como é que Jesus estará presente ao lado dos discípulos, dando-lhes a coragem para percorrer o caminho do amor e do dom da vida? Jesus fala no envio do Paráclito, que estará sempre com os discípulos. E a palavra grega parakletos, utilizada por João, pertence ao vocabulário jurídico e designa, neste contexto, aquele que ajuda ou defende o acusado. Pode, portanto, traduzir Paráclitos como advogado, auxiliar, defensor. E a partir daqui pode deduzir-se também como sentido de consolador, sentido de intercessor. O Paráclito que Jesus vai enviar é o Espírito Santo, apresentado aqui como o Espírito da verdade. Queridos irmãos e irmãs, enquanto Jesus esteve com os discípulos, Ele os ensinou, protegeu, defendeu, mas a partir de agora será o Espírito Santo que ensinará e cuidará da comunidade de Jesus. O Espírito então desempenhará, neste contexto, um duplo papel. Qual o papel do Espírito Santo? Em termos internos, conservará a memória da pessoa e dos ensinamentos de Jesus, ensinando e ajudando os discípulos a interpretar estes ensinamentos à luz dos novos desafios. Então a primeira missão, primeira função, primeiro papel do Espírito Santo é
fazer memória de tudo aquilo que Jesus já havia nos ensinado e atualizando no contexto da nossa vida nos dias de hoje. Por isso sempre é importante, quando nós nos depararmos com uma nova realidade no mundo, na nossa vida, pedirmos a luz do Espírito Santo para sabermos ali, interpretarmos qual é a orientação de Jesus. Por outro lado, o Espírito Santo também dará segurança aos discípulos, irá guiá-los, defendê-los, quando tiverem de enfrentar a oposição e a hostilidade do mundo. Então, diante das contrariedades do mundo, diante dos problemas, diante das dificuldades, ali está o Espírito Santo para nos dar força, nos dar ânimo, nos dar coragem, para que a gente não se entregue ao desânimo, para que a gente não fique parado na beira do caminho, vendo a vida passar e a gente não fazer nada. Então o Espírito Santo é que nos dá esta força. Quando olhamos a história da igreja, as primeiras comunidades cristãs, quando os discípulos, apóstolos, os cristãos, os primeiros cristãos, naquela fase da perseguição, quando a gente olha onde que aquele povo encontrou tanta coragem para continuar firme no anúncio do Evangelho, na fé em Jesus vivo e ressuscitado, onde é que encontraram tanta coragem ao ponto de entregar a própria vida, de se tornarem mártires? É a força do Espírito Santo que estava com eles. Quando olhamos a história da igreja nos tempos atuais, quando ainda percebemos tantos cristãos corajosos, principalmente nesses países onde o cristianismo ainda não é aceito, não é acolhido, e aonde nós enxergamos ali tantas pessoas entregando a sua vida pela causa do Evangelho, encontramos ali a força do Espírito Santo. E não precisamos ir muito longe, não. Quando a gente vê aquela pessoa que a gente conhece, doente, que está passando por um problema que, se a gente se colocasse no lugar deles, a gente perguntaria, será que eu aguentaria passar por tudo isso que essa pessoa está passando? E a gente vê aquela pessoa alegre, feliz, entusiasmada, e que mesmo com tantos problemas, ainda nos dá um testemunho, nos dá coragem, nos anima, para que nós, às vezes aquele probleminha tão pequenininho, possamos seguir adiante. Aquela pessoa com um problema tão enorme, maior do que o nosso, e a gente pergunta, onde é que essa pessoa encontra tanta força para olhar a vida, encarar a vida e continuar a vida? É a força do Espírito Santo. Então a gente pode entender então este duplo papel do Espírito na vida dos cristãos. Queridos irmãos e irmãs, em qualquer dos casos, interno ou dinamizando a vida, o Espírito conduzirá o povo de Deus em marcha pela história, ao encontro da verdade, da liberdade plena, da vida definitiva. Depois de garantir aos discípulos o envio do Paráclito, Jesus reafirma aos discípulos que não os deixará órfãos no mundo. A palavra utilizada, órfãos, é muito significativa no contexto bíblico. No Antigo Testamento, o órfão é o protótipo do desvalido, do desamparado, e que muitas vezes é vítima de todas as injustiças. Jesus, ao nos fazer esta promessa, não vos deixarei órfãos, ele é muito claro com aquilo que ele quer nos dizer, com aquilo que ele quer nos garantir. Os seus discípulos não vão ficar indefesos, pois ele vai estar ao lado deles. Existem certas situações da vida que a gente sente-se muito fragilizado, não temos força. E é nesta hora que a gente tem que invocar o Espírito Santo, para a gente perceber que a gente tem uma força interior. E aí qual é esta força? Esta certeza
que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, está ao nosso lado. Então, no lugar da preocupação, no lugar do medo, da angústia, da tristeza, a gente tem que ter confiança, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter a esperança, porque se é promessa de Jesus, ela se torna real, concreta. Ele vai nos ajudar a atravessar toda essa escuridão, tudo bem, e vai terminar tudo bem. Nós vamos conseguir chegar ao final do túnel, vamos sair desta escuridão. Não é promessa do Padre Davi, é promessa de Jesus, e a gente tem que crer isso, e a gente tem que viver a partir disso. Irmãos e irmãs, é verdade que Jesus vai deixar o mundo conforme o texto do Evangelho, né? É verdade que Ele vai deixar o mundo, vai para o Pai. O mundo deixará de vê-lo, pois Ele não estará fisicamente presente. No entanto, os discípulos poderão vê-lo, contemplá-lo. Eles continuarão em comunhão de vida com Jesus e receberão o Espírito que lhes transmitirá dia a dia a vida de Jesus ressuscitado. Por isso, amados, neste sexto domingo da Páscoa, a liturgia da palavra quer nos ajudar a perceber que na caminhada da vida, diante dos obstáculos e provações, não estamos sozinhos, abandonados ou esquecidos. Tem alguém ao nosso lado, nosso favor, para nos socorrer, para nos amparar, para nos dar força, para continuar o nosso caminho, mesmo que diante deste caminho a gente enfrente muitas dificuldades. A gente vai conseguir passar por tudo isso, atravessar tudo isso e sermos vitoriosos. É Ele, queridos, que vai nos amparar, nos carregar no colo, nos guardar nesta situação que estamos passando. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, lembre desta promessa preciosa que o Senhor fez, que não estaríamos órfãos. Então, diante desta promessa do Senhor, como eu havia dito, não se desespere. No lugar do desespero, creia em Deus, em Jesus. No lugar do desespero, clame para que o seu ajudador, o Espírito Santo, venha ao teu encontro e te socorra, te ampare, te sustente e possa te dar aquilo que você precisa. A palavra diz que o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Então, meu irmão, minha irmã, tome posse dessa verdade e se fortaleça na unção do Espírito Santo.